Antes de mais eu perguntava, esta fase agora na oposição, depois enfim, dos 4 anos como Primeiro-Ministro, implica uma nova abordagem ao país, à forma como lê o país, à construção de políticas que o PSD vai defender? O PSD não passou a olhar para o país de uma forma diferente por estar agora na oposição. Nós temos uma visão estratégica para o país. Executámo-la numa primeira fase, em circunstâncias muito adversas, foram as circunstâncias do resgate externo que obrigaram a políticas também de consolidação orçamental muito fortes. Mas não deixámos de executar uma estratégia de alteração estrutural que permitiria a recuperação económica do país, uma abertura maior da nossa economia para o futuro, um reforço da nossa capacidade competitiva para atrair mais investimento também. Tudo isto foram reformas que foram sendo feitas, não foram concluídas e, nessa medida, há uma agenda de alteração estrutural que está ainda por completar, que o PSD não deixará de colocar, de manter no seu discurso e que representa, de certa maneira, a visão que temos para o futuro e que exigirá da parte dos poderes públicos e da sociedade civil ainda um comportamento empenhado, determinado, para que o país possa realmente não andar para trás nesse domínio e mostrar uma capacidade para crescer e para criar emprego como não teve nos últimos mais de 15 ou 20 anos. Agora, o que nos cabe, sendo oposição, uma vez que no Governo executam-se estas medidas, na oposição prepara-se o programa que, num futuro próximo, quando os portugueses precisarem de um novo governo, possa constituir um motivo de confiança e de esperança dos portugueses. Portanto, não estaremos aqui apenas à espera que o atual governo falhe, teremos de mostrar qual é a visão que temos para o país, que não mudou no essencial, mas que, à medida que o tempo vai passando, precisa de ser atualizada, precisa de ser transmitida de uma forma que as pessoas sintam mobilizadora, e essa é a nossa função na oposição. Que vetores são os mais importantes dessas reformas que ainda é preciso fazer ou concluir? Nós temos, no essencial, de completar aquilo a que se designou como reforma do Estado. Esse é, no capítulo das grandes reformas, a grande reforma que ainda está por completar. Não quer dizer que ao longo dos últimos anos não tivéssemos feito já bastante em matéria de reforma da administração pública e de reforma de infraestruturas públicas. Temos hoje uma administração mais célere, temos equilíbrio do ponto de vista financeiro nas contas públicas, os hospitais não têm o mesmo nível de endividamento que tinham há uns anos atrás, as escolas têm um processo de consolidação muito maior que foi feito ao longo dos anos, mas que foi acelerado nos últimos anos. Fizemos uma grande reforma na Justiça, na área da Justiça, iniciámos uma reforma muito profunda nas Forças Armadas e na Defesa Nacional. Portanto, houve, em muitos aspectos, uma evolução muito positiva do Estado. Mas não há dúvida, é preciso levar essa reforma ainda mais longe. Rever os procedimentos, tornar a decisão da administração mais célere, mas também mais simples, conseguir que a chamada justiça mais ligada às questões económicas possa também ela inspirar mais confiança e ser mais célere. E tudo isso exige um fogo grande para que a sociedade civil, os empresários, as famílias vejam que o Estado não é um inibidor, pelo contrário, é um facilitador da capacidade empreendedora dos portugueses. Essa é, digamos, a reforma do ponto de vista estrutural mais importante. Mas depois há outras reformas que devem prosseguir. Nunca ninguém pode dizer que a reforma estrutural está terminada, porque os outros países também se vão reformando, o que significa que há uma necessidade contínua de manter um país em condições de competir com os outros países, com as outras economias. Ora, nós aí também tivemos progressos
significativos. Basta dizer, por exemplo, que Portugal progrediu de uma forma extraordinária no índice de competitividade, medido pelo Fórum Económico Mundial. Temos, ao longo dos últimos anos, uma capacidade exportadora muito mais intensa. Conseguimos atrair investimento externo de uma forma que foi significativa, mas fizemos uma reforma na área laboral muito importante. Temos hoje melhor regulação, temos uma, se quiser, do ponto de vista do chamado mercado do produto, uma concorrência mais eficaz, temos recursos humanos com um nível de formação mais elevada. Houve reformas, por exemplo, que só se iniciaram o ano passado, mas que vão ser muito importantes para o futuro. A introdução do inglês como disciplina obrigatória ao nível do terceiro ano do ensino básico permitirá quase 7 anos de ensino obrigatório de inglês, o que vai fazer muita diferença para a maneira como os jovens portugueses estarão preparados para competir numa economia global e aberta. Portanto, há reformas que foram iniciadas e que foram bastante intensas nos últimos anos, mas que terão de prosseguir para não ficarmos presos apenas ao tempo em que elas se realizaram, para podermos continuar a responder à competição com outras economias. Essa questão do Estado facilitador é uma coisa de que se fala muito, de facto, e os empresários nomeadamente falam. Portanto, uma das questões que eu tinha sobre o Distrito era perguntar que percepção tem do Estado de desenvolvimento do Distrito, das potencialidades. Os políticos dizem sempre que é um distrito industrial, exportador, com desenvolvimento, o que é verdade, obviamente. Mas quando se fala com os empresários, há uma ideia que surge, é que é um Estado, é um distrito exportador e com desenvolvimento económico e industrial, de facto, mas a ideia que fica é que os empresários acham que é apesar do Estado e não com a ajuda do Estado. E falam, nomeadamente, na questão da burocracia, da lentidão da justiça, de questões como o preço da energia. Bem, não é só os políticos que traçam, como reconheceu, esse retrato do Distrito de Aveiro. A realidade mostra realmente que Aveiro é um distrito que tem um potencial empreendedor muito elevado. É realmente um dos distritos mais exportadores do país, está acima da média nacional. Tem uma dinâmica muito importante e bem-sucedida na ligação entre a universidade e o mundo das empresas. Conseguiu, em setores tradicionais, como é em particular o do calçado ou dos moldes, captar um movimento de transformação ambicioso e muito inovador. Hoje damos cartas em todo o mundo com indústrias que estão aqui fixadas no Distrito de Aveiro, onde competimos por qualidade e não apenas por preço, o que significa, portanto, que Aveiro foi um dos distritos do país, não foi o único, mas foi um dos distritos do país que realmente mais ambição conseguiu pôr no terreno, que mais reconversão conseguiu realizar, que se reinventou, portanto, mesmo nas áreas tradicionais, e que tem, nessa medida, sido um exemplo que pode, com vantagem, ser, não direi reproduzido literalmente, mas que pode ser inspirador para muitos outros que precisam de ter uma maior abertura para o exterior e de se desenvolverem. É verdade que existe também um bocadinho essa visão, como há pouco disse. Quer dizer, a visão de que as empresas fazem isso, os empreendedores conseguem mobilizar-se, mas o Estado ainda é, de certa maneira, um entrave. Portanto, de que os resultados se alcançam apesar do Estado e às vezes até contra o Estado. Mas eu acho, como disse há pouco, que, em primeiro lugar, isso não deve confundir-se com o progresso significativo que foi alcançado nos últimos anos. Esse retrato era um retrato mais fiel do país há 10 anos atrás do que agora.
houve reformas importantes que ajudaram a que esta capacidade empreendedora fosse mais intensa e que os resultados fossem melhores. Acabei de enunciar várias reformas que ajudaram os empresários a trazer para o terreno essa capacidade empreendedora. Mas posso acrescentar mais 2 exemplos que eu creio que qualquer empresário identificará com facilidade. Em primeiro lugar, conseguimos uma reforma fiscal na área do IRC que, juntamente com outras medidas que foram sendo adotadas ao nível dos custos de contexto, que melhoraram muito a perspectiva fiscal para os empreendedores. E eu só tenho pena que o atual Governo tenha desistido de continuar essa reforma, porque o nosso objetivo era, até 2019, tornar a economia portuguesa como uma daquelas em que a fiscalidade poderia ser mais favorável no quadro da Europa. E com uma fiscalidade mais favorável nós conseguimos atrair mais investimento ainda. E isso, eu creio, teve consequências também no terreno. Por exemplo, aqui em Aveiro, houve empresas importantes que se fixaram em Aveiro, como é o caso da Bosch, como é o caso da Teca, da Senvion, que, com base na experiência que tiveram em Aveiro durante vários anos e com o quadro de reformas que nós realizámos nos últimos anos, enunciaram as suas intenções de aumentar o seu investimento no curto prazo e, com isso, trazer até bastante mais emprego para o distrito. E estou agora a falar concretamente de Aveiro. Ora, isto aconteceu um pouco por todo o país e aconteceu também no interior do país e não apenas no litoral. O que significa, portanto, que muitas destas reformas que nós fizemos, e nomeadamente na área fiscal, tornando o país mais atrativo para o investimento direto externo, trouxeram também uma capacidade muito maior para desenvolver o nosso potencial industrial. E creio que isso se poderia intensificar para o futuro se o atual Governo mantivesse a capacidade reformista que nós abraçámos nos últimos anos. E aí estou um pouco preocupado, confesso, porque os sinais que vamos observando vão ao arrepio destes objetivos. Falaremos disso depois, se achar interessante, porque há muitos exemplos que mostram que, em vez de estarmos a ir ao encontro dos investidores externos, criando condições de confiança e levando mais longe as reformas estruturais na economia para atrair esse capital que deveria estar ao serviço do crescimento da economia e do emprego, estamos a dar sinais exatamente o contrário, de que queremos reverter estas medidas no país, o que afasta o interesse dos investidores. Ok. Podemos seguir nessa linha. Portanto, quando falam em reformas e, no fundo, tornar a economia mais competitiva é o objetivo. Sabemos que não podemos competir pelos baixos preços, como foi durante muitos anos. Aqui nesta zona, a indústria do calçado, por exemplo, subiu de nível, é verdade, mas há muito menos empresas de calçado, provavelmente empregam menos gente. Tenta-se dar um salto apostando nas indústrias tecnológicas, empregos. Esse é o futuro. Mas parece ser um processo lento e que, entretanto, mantém a taxa de desemprego bastante elevada. E é um processo lento. Uma das primeiras coisas que eu creio que é importante para criar confiança entre o sistema político e os cidadãos é olhar para a realidade como ela é e não procurar transmitir às pessoas a ilusão de que as coisas mudam da noite para o dia e de que os resultados se alcançam com toda a facilidade e sem grande esforço. É mesmo como diz, foram precisos vários anos de reforma estrutural para agora começarmos realmente a colher alguns dos resultados mais positivos. E se queremos ampliar esses resultados para o futuro, temos de intensificar esta vontade reformista e não de a refriar ou de a inverter. Claramente aqui, as reformas que foram sendo gradualmente introduzidas, por exemplo, no sistema educativo, visando trazer mais disciplina, mais estudo,
mais exigência na avaliação. Tudo isso procurou preparar os jovens portugueses para um mundo em que a exigência é maior, a competição é maior, a necessidade de falar inglês também, porque sem isso não conseguimos penetrar nos outros mercados, não conseguimos ir ao encontro dos potenciais consumidores noutros países. Ora, tudo isso foi sendo feito gradualmente, sem convulsão dentro da escola nem do sistema educativo, e infelizmente está agora a ser revertido. Ora, se isso acontecer, então os resultados que esperávamos obter ao longo dos anos, que é ter menos abandono escolar precoce, como conseguimos ao longo destes anos, e eu espero que sejam divulgados os números sobre 2015, porque creio que esses números serão muito favoráveis para o país, mostrarão que conseguimos aproximar-nos bastante do objetivo de ter não mais do que 10% em 2020 de abandono escolar precoce. O nível de melhor preparação dos nossos estudantes poderá vir a ficar em causa se todas estas reformas forem revertidas. Ora, se isso acontecer, as nossas empresas terão uma mão de obra menos qualificada, menos preparada, menos aberta ao exterior, e isso será negativo para a competitividade do país. Ok. Esta questão das reformas, que é cada governo que vem vai reformar o país, cada nova maioria promete isso, mas as coisas vão sendo adiadas ou avançam muito, muito lentamente. Depois sabemos que há os outros atores, os conselhos empresariais, as associações industriais, tudo isso. Parece haver diálogo, concertação, mas o país parece ser incapaz de criar, não sei, fala-se muito em acordo de regime, mas eu chamaria de conceito estratégico para o desenvolvimento, digamos assim. Pronto, já falou nas medidas deste governo, está a reverter muita coisa do que fizeram. Provavelmente, se este governo, enfim, se não durar, digamos assim, outro governo reverterá o que este fez. Não conseguimos sair deste ciclo, digamos assim. Eu não estou totalmente de acordo com o que disse. É verdade que há muitos anos se diz que é preciso haver uma reforma estrutural importante. Mas também é verdade que entre aquilo que se dizia e aquilo que se fazia ia uma distância muito grande. E, portanto, todos os governos falavam da necessidade de fazer essa reforma, mas não a faziam. E os últimos anos foram anos em que essa reforma saiu do discurso e passou para a prática política. Nós realmente fizemos, como é reconhecido internacionalmente, uma reforma de grande folgo que nos trouxe, como eu disse há pouco, muito mais competitividade, muito melhor regulação, uma concorrência mais eficaz e, portanto, isso permitiu que os custos para os consumidores e para os contribuintes não fossem tão elevados como no passado. Aumentou a nossa capacidade de crescer no futuro, e estamos a crescer. Repare que Portugal, durante os primeiros anos em que existiu o euro, sensivelmente de 1999 a 2000 até 2010, praticamente durante 10 anos, cresceu em termos de PIB per capita, portanto, por habitante, miseravelmente pouco, apesar de, durante esses anos, termos tido uma abundância muito significativa de recursos financeiros. Ora, se foi tanto dinheiro gasto, porque é que o país não se desenvolveu? Porque é que não ficámos ricos, mais ricos do que aquilo que éramos? Porque é que crescemos menos do que os Estados Unidos da América durante a grande crise de 1929 ou que o Japão durante a chamada década perdida? E isso deveu-se ao facto do país realmente não ser competitivo, ter investido muito em indústrias e mercados protegidos e não concorrenciais. Grande parte, por exemplo, dos créditos que a banca tinha sobre os seus clientes não terem produzido, gerado a riqueza que se esperava. Uma parte significativa dos problemas que nós temos nos bancos resultam da crise económica por que passámos, mas resultam também do facto de muitos dos negócios terem ocorrido em ambientes demasiado protegidos que não ofereceram a rentabilidade que deveriam ter oferecido. Ora, isso foi alterado nos últimos anos. Se, portanto, durante tantas décadas o país viveu abaixo
daquilo que deveria ser o seu potencial de geração de riqueza. E se começarmos a alterar essas condições nos últimos anos, por que é que agora queremos reverter esse processo? Não é uma coisa que faça sentido. Grande parte destas reformas são importantes, independentemente de nos considerarmos pessoas mais ao centro-esquerda ou mais à esquerda. Isso deveria ser relativamente indiferente. Todos, para podermos ter sucesso no mundo globalizado em que vivemos, temos de viver de acordo com as regras que existem no mundo e, portanto, se queremos competir sem ser por baixos salários e por preços baixos, então temos de investir na qualificação dos nossos recursos, temos de investir em inovação, temos de ter mais conhecimento aplicado ao processo industrial e empresarial, e isso não se faz sem mais exigência na escola, sem mais critério ao financiar a investigação e a inovação, sem ter a certeza de que esse investimento vai justamente para aqueles que obtêm melhores resultados e não apenas para aqueles que têm melhores amigos junto do governo. Se não conseguirmos um sistema financeiro que proteja menos os amigos, mas aposte mais no mérito dos projetos que lhe são submetidos e por aí fora. Ora, isto deveria ser independente das nossas preferências partidárias e sobre isso deveria haver um grande acordo de regime. Mas, infelizmente... Porquê é que não há? É verdade. Porquê é que nunca foi possível? Porque é que existe essa miopia dos partidos, muitas vezes, confundirem aquilo que são os seus interesses mais imediatos, digamos assim, mais partidários, com aquilo que deve ser o interesse geral. Não sei dar-lhe essa resposta, só lhe posso... E depois ainda temos um sistema político que não favorece muito o aparecimento de maiorias de governo. Portanto, isso é outra coisa. Complica a governação. Isso é outra coisa. O que exigiria, de facto, essa capacidade de acordos de regime. Relativamente à capacidade para ter acordos de regime, eu só posso responder, digamos, por aquilo que é a prática que eu próprio tive. Eu procurei esses acordos e consegui até estabelecê-los enquanto fui Primeiro-Ministro, não com outros partidos, infelizmente, mas com elementos importantes da sociedade civil, fosse no terceiro setor, no setor que envolve as instituições de solidariedade social, fosse mesmo nos parceiros sociais, conseguimos um acordo importante de concertação social e, não tenho dúvida, foi com base nesse acordo que nós conseguimos também iniciar o caminho de recuperação económica. Infelizmente não foi possível fazê-lo com o Partido Socialista e, deixe-me dizer, apesar do Partido Socialista ter colocado no memorando de entendimento uma parte significativa destas reformas que o país precisava de fazer para se tornar mais competitivo. E, portanto, tenho pena que isso não tenha acontecido. Quanto à questão da governabilidade, digamos assim, eu creio que, tirando períodos muito precisos, o país conseguiu gerar condições de governabilidade. O PSD teve duas maiorias absolutas no passado e isso permitiu-lhe executar um programa com estabilidade. Mas, inevitavelmente, quando não há maiorias, há problemas. E o motivo por que está aqui hoje, São da Madeira... Houve mais recentemente a necessidade de o PSD se juntar ao CDS-PP para poder ter governos com estabilidade e conseguiu. Foi de resto a primeira vez nos últimos anos que nós conseguimos que um governo de coligação cumprisse 4 anos de mandato. Portanto, quando nós colocamos o interesse nacional à frente do discurso partidário, é sempre possível criar condições de governabilidade e ter governos de legislatura. Eu espero que este governo, que agora tomou posse e que derrubou o anterior, possa garantir, como prometeu que ia acontecer, condições de estabilidade para governar. Recorda-se que o Dr. António Costa disse que só contribuiria para derrubar o governo que saiu das eleições se tivesse uma maioria duradoura, estável e coesa. Como atirou o governo abaixo e tem um novo governo com essa maioria, eu espero que agora o Dr. António Costa possa mostrar aos portugueses que consegue, com o Partido Comunista Português, com o Partido Ecologista Os Verdes, com o Bloco de Esquerda, com o PAN, mostrar que tem realmente uma maioria que lhe permite fazer o que é preciso, governar como é preciso, com estabilidade.
depois também é preciso que governe bem. Mas isso já é outra coisa. Para isso estarão cá os eleitores para ajuizar se governou bem ou se governou mal. E esta necessidade de acordos de regime, um conceito estratégico, Reguejal aponta-se à área económica, a segurança social, a saúde. É essa a sua opinião também, que seriam estas áreas que devia... As áreas mais importantes são aquelas que estão relacionadas com o coração das reformas estruturais. E qual é o coração das reformas estruturais? É, como tive ocasião de dizer, a reforma do Estado, que se iniciou, mas que precisa de ser intensificada e ampliada. Há ainda a necessidade de fazer algumas reformas nas chamadas áreas sociais, isso é verdade, em particular quando olhamos para os sistemas públicos de pensões. Nós precisamos de dar sustentabilidade ao sistema público de pensões e hoje essa sustentabilidade está em causa e eu espero que o Partido Socialista perceba isso, porque é muito importante inspirar confiança não apenas nos atuais beneficiários dos sistemas de pensões, mas também para aqueles que estão a contribuir financeiramente com os seus descontos para o sistema e que têm a legítima expectativa no futuro de vir a ter uma pensão para a qual pensam que estão a contribuir e a formar direitos. E depois há um conjunto de reformas importantes na área económica, como aquelas que já tivemos ocasião de falar, e que precisam, digamos, de manter sempre atualidade e, portanto, precisam de não ficar guardadas no armário, precisam de ser monitorizadas, permanentemente avaliadas e, se for necessário, relançadas na sua ambição. E este conjunto de reformas deveria, de um modo geral, constituir um referencial de convergência para a generalidade das forças políticas que estão de acordo com as principais regras da economia em que vivemos, que é uma economia social de mercado. Um certo extremado de posições, direita e esquerda, tornará difícil esses acordos a médio prazo, digamos assim? Eu julgo que, sobretudo, mais à esquerda, eu acho que, sobretudo, mais à esquerda, tem havido uma grande dificuldade, em particular do lado do Partido Socialista, em mostrar abertura e empenho para esse tipo de reformas. No centro-esquerda, ou no centro-direita, isso tem merecido uma resposta mais positiva. O PSD, que é claramente uma força que se coloca mais ao centro, tem mostrado uma grande abertura, como referi, e até o CDS, que tem estado no centro-direita, é também um partido que se tem empenhado nessas reformas. Portanto, eu creio que, se é verdade que há aqui alguma dificuldade, ela tem-se manifestado mais do lado do Partido Socialista, que tem conhecido uma deriva mais radical, digamos assim. Há uma nova geração no Partido Socialista que se identifica mais com a linha do Bloco de Esquerda e até do Partido Comunista do que era expectável encontrar há uns anos atrás. Portanto, eu acho que há aqui também uma mutação do Partido Socialista que está em curso e que o tem atirado mais para posições dogmáticas que torna mais difícil que os seus governos possam ambicionar ser governos de reforma, de reformismo, que inspirem confiança aos eleitores, aos agentes económicos e, em particular, aos investidores externos. Isso é comum a outros países europeus no campo socialista. Veja o caso do Reino Unido, em que há uma espécie de regresso à origem radical, mais esquerdista do Partido Trabalhista Britânico. Isso tem-se observado noutros partidos socialistas no continente também, como se esses partidos tivessem medo dessas forças radicais à esquerda que estão a aparecer com mais força. E, portanto, acham que se não disputarem esse espaço mais radical à esquerda, o poderão perder para o centro mais moderado. E, portanto, têm medo de não se distinguirem depois desses outros partidos mais moderados, como é, em Portugal, o PSD. E isso tem empurrado muitos socialistas
na Europa mais para os braços do radicalismo de esquerda. Mas não me parece que esse radicalismo tenha soluções para os problemas que nós temos, que tenha realismo suficiente para proceder aos consensos na sociedade moderna que se exigem e, ao mesmo tempo, que tenha capacidade transformadora para poder ir ao encontro das expectativas das pessoas. São partidos que, enquanto partidos de protesto, podem absorver alguma da insatisfação, mas depois não conseguem usar essa insatisfação, esse protesto, de uma forma construtiva. Só o conseguem canalizar para ações destrutivas. E é isso também que já se começa a verificar em Portugal. Isto é, nós temos, não é um governo reformista, é um governo de contra-reforma. Não é um governo de reforma, é um governo de contra-reforma. E, de certa maneira, vamos tendo não uma nova maioria, mas uma contra-maioria, que, no fundo, quer atirar o país para um passado anterior àquele que conhecemos com as reformas estruturais dos últimos anos. Ora, isto não é positivo e tenho a certeza, as pessoas não só não votaram isso, não escolheram isso nas eleições, como rejeitam isso. E eu creio que isso se verificará quando as pessoas forem chamadas novamente a pronunciar-se. Sei então que o Bloco de Esquerda e o PCP tenham mais influência sobre o atual governo do que o PS, digamos assim, o PS tradicional, é isso? Que António Costa seja uma espécie de marioneta do Bloco de Esquerda? O que me parece é que esta nova geração que lidera o Partido Socialista, que tem mais predominância na liderança do Partido Socialista, se identifica mais com esses movimentos mais radicais do que com aquilo que foi o passado do Partido Socialista, sim. Mas quando dizemos, bom, este tipo de política apoia-nos, no fundo o que está a dizer é que a União Europeia não vai aprovar, os mercados não vão aprovar, não vai dar razão àquelas vozes, enfim, das pessoas que dizem, bom, já não vale muito a pena a gente votar, porque quem elegemos não podem terminar políticas, ou por um lado, há só uma política. Não creio que isso seja assim. Eu compreendo que os portugueses possam, em 40 anos de democracia, sentir alguma frustração por verem que o seu país não aproveitou tão bem como outros países as oportunidades que surgiram por estar no seio da Europa, por estar no seio da moeda única e, portanto, por não ter atingido um nível de realização, de riqueza distribuída de uma forma menos desigual entre os cidadãos que outros países conseguiram. Mas seria, julgo eu, errado não reconhecer os enormes progressos que fizemos nessa matéria. Se é verdade que o desafio dos próximos anos, no âmbito das desigualdades sociais e económicas, é seguramente o de conseguir oferecer mais oportunidades para todos e, portanto, combater as causas das desigualdades, esse é um dos grandes objetivos para os próximos anos, já o tinha dito no programa com que me apresentei nas últimas eleições legislativas. Também é verdade que o país progrediu significativamente em muitos outros domínios. E quando comparamos o país que somos hoje com o país que éramos há 30 anos quando entramos na União Europeia, é preciso não ter mesmo nenhuma memória para não ter noção de como o país se desenvolveu e progrediu. Agora, perdemos oportunidades, é verdade, podia ter sido muito melhor, é verdade, podíamos termos distribuído a riqueza muito melhor, é verdade, mas isso é o que nos impele agora a poder ter mais ambição para o futuro. Nós não conseguimos fazer tudo em 4 anos, eu não consegui fazer tudo em 4 anos e por essa razão é que acho que há ainda muito por fazer e isso dá muita motivação para olhar para o futuro. Falar em oportunidades perdidas, a cada novo quadro comunitário fala-se na última oportunidade, está aí o Portugal 2020, que está atrasado, digamos assim, o dinheiro ainda não está a entrar na economia, enfim, nos projetos que poderão existir. Foi prometido mais celeridade, menos burocracia, mas as coisas atrasaram-se. Parece que é sempre assim. Porquê é que isto aconteceu mais uma vez? Essa percepção também não me parece que seja inteiramente correta. É verdade que nós nunca conseguimos que
os fundos europeus se executem logo no primeiro ano a que respeitam. E porquê? Porque nós temos sempre necessidade, quer à escala europeia, quer em cada país, de fechar os regulamentos que são necessários e criar as estruturas que suportam depois a aplicação desses fundos. O que podemos é comparar com as experiências passadas. Ora, Portugal foi, desta vez, no novo quadro, que vigorará até 2020, foi dos primeiros países na União Europeia a fechar o acordo de parceria com a Comissão Europeia. Estivemos no primeiro lote de países, nos primeiros 6 países, creio eu, e fomos dos primeiros países, se não o primeiro país, a fechar os programas operacionais. O que significa, portanto, que, como foi reconhecido pela Comissão Europeia, que Portugal não só mostrou que executa muito bem os fundos europeus, e mais uma vez no último quadro financeiro nós tivemos uma forte execução, como na transição de um quadro para outro, fomos daqueles que conseguiu mais rapidamente fazer a transição. Claro que isso não nos impede de sermos ainda mais ambiciosos, mas se já somos dos melhores na Europa a fazê-lo, também creio que não faz muito sentido estarmos a castigar-nos excessivamente por não sermos suficientemente rápidos. Na verdade, nós conseguimos nos últimos anos que a execução financeira do anterior quadro fosse quase plenamente utilizada. O que significa, portanto, que os últimos anos foram anos em que se foi reduzindo o fluxo de fundos, mas em que sempre se conseguiu executar fundos quase na totalidade no país. E é verdade que já está o dinheiro a chegar, quer às associações empresariais, quer ao Estado, quer às empresas. E isso vai se intensificar, mesmo que o Governo não faça nada de especial para acelerar o processo. Esse processo vai se acelerar naturalmente à medida que as próximas semanas decorrerem. Este quadro comunitário está muito virado para as empresas, para a qualificação humana. No entanto, sabemos que o país ainda precisa de alguns investimentos infraestruturais, digamos assim, nomeadamente nesta região fala-se muito em estradas, em muitos concelhos, para desencravar o desenvolvimento, precisamente Arouca, Castelo de Paiva, mesmo na zona da cidade de Aveiro. Como é que vê esta questão? Nós utilizamos... Bruxelas não está para aí muito virada. Por exemplo, Arouca precisa da variante e a solução que tem para ligar à A32 é tentar incluir essa obra num processo de infraestruturação industrial do ocidente do concelho. Nós, em Portugal, usamos os fundos europeus nos últimos 30 anos de uma forma muito intensa para fazer infraestruturação do país. Fomos dos países mais bem-sucedidos na Europa na utilização de fundos estruturais para infraestruturas e somos hoje dos países com melhor infraestrutura rodoviária, sobretudo rodoviária, mas também ferroviária, marítimo-portuária, aeroportuária dentro da Europa. O que significa, portanto, que não faz sentido manter os fundos estruturais ligados a uma fase que já está razoavelmente cumprida de infraestruturação do país. É verdade que nem sempre os projetos corresponderam àquilo que seria o mais relevante. Houve, em algumas áreas, projetos que ficaram inacabados. Nem sempre gastámos bem o dinheiro. Gastámos na totalidade, de uma forma transparente, mas quando medimos a sua eficácia, se calhar chegamos à conclusão, em alguns aspectos, que poderíamos ter gasto melhor o dinheiro noutros projetos. Claramente, na área rodoviária, isso é visível. E por isso é que há distritos, como é o caso de Aveiro também, é o caso de Braga, mas há outros no interior do país, em que, por muito pouco,
não se completaram investimentos relevantes, porque se andou a fazer quase 3 autoestradas para ligar o Porto a Lisboa, quando isso não era tão vantajoso como completar algum quadro de ligação no resto do país. Mas não vale a pena chover no molhado. Quer dizer, isso ficou decidido à escala europeia. A Comissão Europeia tomou essa decisão. Não há mais dinheiro, nem em Portugal, nem noutros países, para fazer mais estradas e infraestruturas dessas. O que temos, portanto, é, nos programas operacionais e nos programas regionais, uma verba limitada para completar projetos desta natureza, e isso tem de estar associado ou a novos polos de investimento relevantes que estejam a nascer, ou, enfim, a casos muito excepcionais que têm de ser demonstrados em Bruxelas. E eu creio que isso acontecerá em alguns casos. Não será possível em todos, mas em alguns casos. Agora, no Distrito de Aveiro há investimentos importantes que estavam previstos, de resto no plano de infraestruturas que o Governo aprovou até 2020 e que terão também financiamento europeu, ou diretamente através do Portugal 2020 ou indiretamente através, por exemplo, dos programas que financiam as redes de transportes transeuropeias, como é o Connecting Europe Facility. E houve notícias muito recentemente de que, a este nível, por exemplo, vários dos projetos que estavam preparados serão contemplados com o financiamento europeu. Estou a referir-me à modernização de toda a linha ferroviária que deverá ligar, aliás, que liga já Aveiro a Vilar Formoso, olhando para Salamanca. Tudo aquilo que é ainda a ligação rodoviária entre Coimbra e Viseu e que atravessa também uma parte de Aveiro e que deverá ser economicamente viável com investimento privado e que visa complementar uma infraestrutura importante que já não é candidatável no Portugal 2020. E depois há fundos muito relevantes, quer para a recuperação do território, quer para a qualificação dos portugueses, e que estará maioritariamente disponível até para as empresas, ao contrário do que se passou em anos anteriores, em que muito do fundo disponível era canalizado para simples infraestruturas, agora estará mais dirigido, digamos, para o software, para a formação, para a inovação, para a competitividade das empresas. E esse é o grande objetivo dos próximos anos. As esquerdas tentaram colar-lhe um bocado o epíteto do Sr. Austeridade. Não receia que isso dificulte a sua missão para transmitir, enfim, os valores e os projetos do PSD no futuro próximo? É verdade, inteiramente verdade, que eu, enquanto Primeiro-Ministro, tive de executar também um programa muito duro de austeridade. E há uma razão para isso ter acontecido, não é, ao contrário do que se diz, por eu ter nenhum gosto especial em executar medidas dolorosas para o rendimento das famílias ou das empresas. É porque os desequilíbrios que foram acumulados no país durante muitos anos foram muito grandes e por isso é que foi preciso chamar a Troika e pedir um resgate externo. E aqui não há milagres. Se não temos dinheiro e temos de o pedir emprestado, se não somos competitivos e não conseguimos atrair o investimento necessário, não podemos deixar de fazer aquilo que é necessário, em primeiro lugar, para pôr as nossas contas em ordem e depois para criar condições para voltar a crescer no futuro. E isso foi feito. E isso não é uma política, como eu já tive a ocasião de dizer, nem de direita, nem de centro, nem de esquerda. É a política que é necessária e que quem está no governo, se quer atingir esses objetivos para o país, tem de executar. Foi executado no passado com o Dr. Mário Soares, como Primeiro-Ministro, num governo que o PSD também integrou, designado de Bloco Central, entre 1983 e 1985. Foi assim, apertou-se o cinto, foram medidas muito difíceis, dolorosas mesmo,
mas sem as quais nós não teríamos capacidade para financiar as nossas despesas e para poder voltar a crescer no futuro. Foi assim agora também, mas eu sei que os portugueses têm noção disso. Muitos não gostaram que essas políticas tivessem de ser realizadas. É evidente que eu pagarei sempre uma parte do preço de, tendo sido Primeiro-Ministro e executado essas políticas, poder ser visto por alguns setores como alguém que está associado a uma fase difícil da vida do país. Mas repare, também posso ficar associado, pode pôr a questão nestes termos, um resultado muito positivo, que foi não ter jogado pela janela esses sacrifícios que todos tivemos de fazer e termos realmente conseguido melhorar o crescimento da economia, ter hoje equilíbrio que não tínhamos antigamente, ter o desemprego, felizmente, a baixar e o emprego a aumentar, ter o país visto no exterior como um país onde vale a pena investir, e eu espero sinceramente que isso não seja revertido também pela política que está atualmente a ser seguida. Obrigado também.